Momento de reflexão. E a minha temática de hoje é Jardim do Céu. Em Londres, um amigo organizou para que eu e minha esposa fizéssemos uma visita ao Sky Garden. No topo de um edifício de 35 andares, o jardim é uma redoma de vidro repleta de plantas, árvores e flores. Mas a altura chamou a nossa atenção. Do alto de mais de 150 metros, admiramos a Catedral St. Paul, a Torre de Londres e muito mais. Uma visão de tirar o fôlego e uma lição muito útil sobre perspectivas. Nosso Deus tem a perspectiva perfeita de tudo o que vivenciamos. O salmista escreveu que o Senhor olhou para baixo de seu santuário celeste, do alto olhou para a terra para ouvir o gemido dos prisioneiros, para libertar os condenados à morte. Como o povo sofrido retratado no Salmo 102, com frequência estamos presos às lutas do presente, gemendo em desespero. Mas Deus vê a nossa vida do início ao fim. O nosso Senhor nunca é pego de surpresa com as coisas que podem nos cegar. Como antecipou o salmista, a perspectiva divina perfeita levará um resgate final que liberta até aqueles condenados à morte, entre aspas. Em tempos difíceis, lembre-se, podemos não saber o que virá na sequência, mas o nosso Senhor sabe. Podemos confiar nele e em cada momento diante de nós. Voltar a atenção a Cristo coloca todo o restante em perspectiva. Essa é a nossa mensagem, uma mensagem tocante no dia de hoje que fala sobre perspectiva. Às vezes temos e às vezes não temos perspectiva sobre as nossas vidas, não é mesmo? Começou o ano de 2020 e nós tínhamos perspectiva de que seria um ano para muitos bom, para muitos um ano da redenção, um ano excepcional, um ano da salvação. Para muitos que vinham de 2019 de forma turbulenta, de forma decepcionante, e via 2020 com uma perspectiva boa e com esperança de um ano melhor que os que passaram. E de repente, a perspectiva ela vem à tona trazendo a realidade de um ano, entre aspas, sangrento. Um ano para muitos triste, assolado pela morte, pelo desespero, pelo medo. E todos esses acontecimentos veio para assombrar a nossa perspectiva de um ano realmente bom. E Deus, ele tem essa perspectiva. Ele sabe tudo o que irá acontecer, ele já tinha desenhado o ano de 2020 e ele permitiu que assim fosse. Era a perspectiva dele. Era o olhar dele, era o conhecimento dele que saberia que tudo isso iria se passar no nosso ano de 2020. Que essa pausa na sociedade seria uma evidência clara e nítida, para que nós pudéssemos entender que às vezes as situações fogem das nossas perspectivas. Por isso que devemos acreditar e crer nas perspectivas de Deus para nós, porque elas não são falhas. Elas são as melhores e é nisso que devemos acreditar, é nisso que devemos elevar a nossa fé e os olhos, a ponto de que possamos ver o amanhã também através dos olhos de Deus. Deus, ele se revela a nós quando nós o buscamos. Deus, ele revela as suas perspectivas para conosco.
Ele tem grandes coisas para mim e para você, de acordo com a perspectiva dele e não com a nossa. Às vezes a nossa perspectiva é que tudo isso se normalize o quanto antes, quem sabe ainda em 2020 tudo se acabe e nós possamos voltar ao normal em 2021. Estas vezes pode ser a nossa perspectiva, mas pode fugir da perspectiva de Deus. Às vezes Deus quer permitir que 2021 seja como 2020 ou quem sabe ainda pior, nunca se sabe. Quem sabe possa ser um ano muito mais temeroso que o ano atual que estamos vivendo. Por isso devemos entregar a nossa fé a Deus e crer nas suas perspectivas para com a nossa vida, para com a minha vida, para com a sua vida. Acredite na perspectiva do Senhor, porque elas são as melhores e elas não falham. E a partir do momento que gememos aqui na terra, é como o nosso texto disse, é como a palavra de Deus nos diz, que o povo se humilhou. O povo começou a gemer de dor, de pranto, de desespero, de medo, o mesmo medo, quem sabe, que nos assola em 2020. Para muitos é apenas um ano difícil, mas para outros é o pior ano de suas vidas e para outros foi o último ano de suas vidas, parcialmente falando. E Deus, Ele quer ouvir o seu gemido, Ele quer ouvir o nosso gemido, Ele quer que nós criamos esse temor em nós a ponto que depositemos a nossa esperança somente nele, a ponto dele evidenciar as suas perspectivas sobre a minha e sobre a sua vida. E é nisto, mais uma vez, que devemos crer. É nisto que devemos acreditar, porque as suas perspectivas não são falhas. E precisamos gemer, precisamos clamar, assim como o povo de Israel clamou. Quando escravos no Egito, hoje somos escravos do mundo. Somos escravos de uma pandemia. Somos escravos de um inimigo invisível que nos prende dentro de casa, que nos impede de executarmos as nossas atividades normalmente, que nos impede de socializarmos, de sermos livres. E a própria palavra diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, Ele é o libertador. E Ele liberta qualquer pessoa da escravidão, seja ela qual for. Seja a escravidão do vício, seja a escravidão dos hábitos pecaminosos, seja a escravidão da enfermidade que assola o nosso planeta nesse momento. Se clamarmos e buscarmos, Ele ouve as nossas orações e os nossos gemidos de dor. E Ele vem por nós, colocando as suas perspectivas em evidência e mostrando que Ele é o Senhor dessa terra. Ele vem curar a terra ferida, mas para isso basta olharmos para Ele e clamarmos e orarmos, dobrar os nossos joelhos, cair em pranto com o rosto no pó, o rosto no chão, e chorar na presença dEle. Chorar e pedir que Ele venha intervir com sua misericórdia e graça sobre as nossas vidas. E assim Ele fará, fazendo evidente as perspectivas dEle sobre nós e frustrando as nossas próprias perspectivas. Porque é assim que Deus faz. Ele quer de nós, Ele quer de mim, de você, esse temor a Ele. E quer que acreditemos em somente a sua perspectiva. Essa é a minha mensagem de hoje para você. Espero que ela tenha falado de alguma forma ao seu coração. Espero que você deposite a sua confiança em Deus e viva de acordo com as suas perspectivas e expectativas. Que Deus abençoe você.